todas as ideias que tínhamos de ativar a timeout fisicamente. Porquê? Porque o espaço digital era um espaço para onde todos os mídias estavam a lançar, mas curiosamente, em todo lado, sem fazer dinheiro. Ora, se para nós já custava, para nós, ambiciosos que éramos, jovens e ambiciosos, já nos custava estarmos sentados num negócio que atingiu o break-even ao fim do segundo ano, logo, até menos, break-even operacional, e que era um negócio que corria bem, mas correr bem em termos de margens e de lucro era uma coisa escassíssima, não é? E, portanto, nós sabíamos que havia aquele teto para tudo. E, portanto, pensámos ativar digitalmente. No digital, as empresas só perdiam dinheiro, não faziam, aliás, até hoje, infelizmente, não é um negócio. É um negócio que começou mal e que nunca soube endireitar. E, portanto, nós pensámos em fazer isto diferente, porque já agora torna-se muito mais grave este problema de não fazer dinheiro no digital em mercados como o nosso, pequeno, não é? Então, agrava muito mais o problema, não é? O facto de nós, Portugal, sermos um mercado pequeno. E, portanto, pensámos em fazer isto. Na altura, quando pensámos fazer isto, que eu acabo de dizer, pensámos fazer com uma ambição muito menor, não é? Nós estávamos a pensar em ativar esta ideia, este conceito, humilde, diria eu hoje, olhando para trás, num espaço que eu lembro-me de desenhar num retângulo de uma página, aliás, ainda tenho essa página. Também de um restaurante. Que era 1000 metros quadrados, nós pensávamos, até já tínhamos aquilo, uma espécie, quando nós desenhamos alguma coisa, queremos representar uma pessoa, fazemos uma cabeça, um tronco, braços e pés. E o nosso conceito de negócio era isso, era um retângulo onde explicávamos o que é que queríamos fazer. E o que nós queríamos fazer era mesmo ativar a revista, era criar um espaço que fosse uma plataforma que pudesse receber tudo aquilo que nós falávamos. Fosse a comida, que é o nosso forte claramente, fosse a música, o teatro, a comédia, as conferências, tudo aquilo em formato sempre mais pequeno, pop-up, para que não fizesse concorrência aos agentes, não é, culturais, de restauração, aos empresários, etc. da cidade. Nós não queríamos ser concorrentes, queríamos ajudá-los a promover aquilo de uma ainda outra forma, além da divulgação de informação, convidando-os a apresentar nesse nosso espaço. Portanto, isto era um conceito. E depois andámos à procura de espaço durante muito, muito tempo, até que apareceu o monstro do Mercado da Ribeira. Tem quantos metros? Tem um bocadinho mais de 1000, não é? O Mercado da Ribeira todo tem à volta com os dois andares, tem à volta de 10.000 metros quadrados. O espaço que nós temos de concessão total, com aquilo que estava na concessão e aquilo que depois quisemos também tomar conta, ficou nos 7.000, portanto nós temos 7.000, 3.000 metros quadrados permanecem com o mercado tradicional, de vendedores, e a nossa concessão tem o resto, que é, digamos, metade do resto chão, mais todo o piso 1 do mercado. E, portanto, ficámos com esse espaço. Isso foi, como digo, apareceu quase por acidente. Na altura estávamos à procura desses sítios, batemos à porta da Câmara, que nos disse, vou ficar sem bateria, o que é mau num podcast, deve ser mau. Tranquilo. Mas ficámos com... Na altura andávamos à procura de espaço, perguntámos se haveria algum espaço ou não, e encaminharam-nos para essa iniciativa que a Câmara estava prestes a fazer na altura, que era de colocar, pelo então Presidente da Câmara, agora Primeiro-Ministro António Costa, com uma ideia que eu sou suspeito, obviamente, mas que considero genial na altura, de colocar os grandes equipamentos municipais, alguns dos grandes equipamentos municipais, para concessão. Isto era uma forma, numa altura em que a Câmara estava completamente pauperada, muito longe dos tempos dos milhões, não é? E onde não havia dinheiro, isto era uma altura de fazer com que os privados tomassem conta desse espaço, o que de facto aconteceu, não é? Porque depois aconteceu, houve na Graça, o Mercado de Campo de Ourique, houve vários espaços que foram para concessão, em todos eles nós vimos algum defeito que achámos que não se enquadrava, incluindo este, que nós achámos que era grande demais para a nossa ambição, não é? Não fazia sentido nenhum. Mas decidimos ainda assim tentar para aprender. Achámos, pronto, pelo menos, este era grande demais, nem saberíamos o que fazer com isto tudo, mas pelo menos foi uma coisa que alguém disse que vinha da aprendizagem dos concursos públicos, etc. É preciso ir a pelo menos para perceber as regras, para perceber como é que se faz tudo, para ganhar experiência. E nós fizemos essa corrida e ganhámos. E quando ganhámos, ficámos com um bebê nas mãos, enorme, não é? Não sabíamos nós, não é?
Ganhámos já agora por uma razão, porque bastante clara, é que os maiores grupos ou empresas que estavam interessadas, ou que podiam estar, e que consultaram o processo e que estiveram atentos a isto, tiveram claramente o interesse de ficar com o mercado todo, ou seja, achavam que nenhum operador... Não havia nenhum negócio ia ficar com quem é que queria ficar ao lado do mercado tradicional, não é? E arriscar ficar ao lado de negócios que estão cá há 7 gerações, alguns deles, quer dizer, é comprar problemas, não é? E, portanto, as pessoas pensavam que isto não faz muito sentido, a Câmara na altura estava a ser pressionada para mudar as condições do concurso, mas quando nós percebemos isso, dizemos, para lá, mas isso... Isto até é bom. É uma janela de oportunidade, porque para já, talvez por ingenuidade na altura, dizíamos, não, nós achamos que esse é o valor da proposta. Portanto, nós na altura tínhamos tanto sentido empresarial como a Câmara, ou seja, pouco. E portanto eles venderam um sonho, nós comprámos o sonho e assim foi, e seguimos todos juntos alegremente, e o que é facto é que correu bem, porque nós ficámos com isto, e depois para piorar a coisa, não só o susto, desabou a crise. E foi de uma violência atroz, porque afetou tudo, não é? Afetou-nos o negócio, mas afetou, sei lá, para ser muito, muito específico, o parque de estacionamento à frente do mercado, que também estava a ser feito ao mesmo tempo, que era suposto ser feito ao mesmo tempo, onde foram descobertos vestígios de um estaleiro romano, não é? E portanto parou por causa de todas as escavações, já achávamos que isso era complicado, e depois, como se isso não bastasse, o empreiteiro faliu. E portanto, aquilo foi um imbróglio durante meses imensos. Portanto, tudo isto arrastou, depois a crise, por todas essas consequências diretas para nós e indiretas para os outros à nossa volta, atrasou muito a formação do projeto, mas depois conseguimos finalmente, em 2014, já lá vão 7 anos, dos quais 1 ano e meio não contou, não é? Mas pronto, abrimos nessa altura e pronto, e depois o resto é história, ou seja, depois o mercado foi, para grande alívio nosso, não era contentamento, mas para grande alívio nosso, foi um sucesso quase instantâneo. A única diferença em relação à primeira ideia, grande diferença em relação à primeira ideia que tivemos e à concretização no final, é que com o andar do processo começámos cada vez mais e mais a focar na componente da comida. Porquê? Primeiro porque isso era o nosso forte, claramente, onde nós tínhamos força e voz em muitas áreas, felizmente, até na crítica de teatro, de livros, de tudo o que se possa imaginar nesta área, mas na comida de facto foi uma área que nós desde o início tivemos muita força, primeiro porque talvez tenhamos sido os primeiros a tratar isto com importância. Os mídia normalmente tinham ou uma pessoa a tratar do assunto, alguns deles ainda têm, e que era um colaborador, que fazia uma crítica, por exemplo, e arrumava-se assim o assunto, ou então era aquela área, digamos, de trivialidades e frivolidades, e portanto tínhamos lá um jornalista que ou estava na prateleira ou gostava muito da área e tinha algum interesse, e depois mais uns estagiários para apoiar e ponto final. Era assim que esta área era tratada. Ora, nós, ao pegarmos nisto e termos, eu lembro-me do dia na revista em que nós estávamos na reunião editorial e estava uma discussão super acesa sobre um restaurante fazer parte de um top, não sei o quê, ou não. E lembro-me de pensar, era mesmo isto era o objetivo, quer dizer, conseguimos isto que é fantástico, que é gente muito inteligente, criativa, etc., a discutir um assunto importantíssimo para a economia, muito subestimado, porque estamos a falar do pequeno negócio que anima, que é o que realmente é o motor do nosso país, e a discuti-lo com a seriedade que ele merecia, não é? Isso depois refletia-se, porque os empresários da restauração passavam-nos a seguir com muito mais atenção do que os outros eles sabiam que era mais ou menos discricionário, ou então seria um acidente que podia acontecer, enquanto a nós conheciam as regras, conheciam os nomes, havia uma atenção, e portanto isso depois percebemos que devíamos no mercado também ter esse pendor, porque não, se era isso que as pessoas seguiam e faziam, e esta foi a diferença. Agora, o conceito é esse, é reunir debaixo do mesmo teto o melhor que a cidade tem para oferecer. O melhor da cidade debaixo do mesmo teto, é a nossa frase, é tão simples quanto isso.